Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sábado 2 de novembro deste ano, 2024, e também lá o missionário Miguel Bermudes Marim, em Monterrey, México, na congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes. Que Deus o abençoe grandemente, e também todos os ministros e suas congregações. Ontem esteve fazendo aniversário o reverendo Cavalcante, lá pastor da congregação de Carapicuíba, Brasil. Que Deus o abençoe grandemente. Lá se encontra nosso irmão Neftali Dias também. Estão conectados hoje também, assim que Deus os abençoe grandemente e continue te usando, Cavalcante, grandemente na obra de Deus, neste tempo final. Buscamos em Isaías capítulo 59, versículo 17 em diante, onde nos diz: Pues de justicia se vistió como de una coraza. Ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança. Em roupas escreve de juiz. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aí ao lado, Apocalipse 19, 11 ao 21. Como para vindicação, conforme as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. E então temerão o nome do Senhor desde o poente. À direita escreve o nome, e a sua glória desde o nascente do sol, pois ele virá como um rio, pois o inimigo virá como um rio, que o Espírito do Senhor levantará a bandeira contra ele. A verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. A verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. Esse é o tema que estaremos falando neste estudo bíblico. Podem sentar, por favor. Ele, neste caderno, escreve, em cima da verdadeira palavra, escreve para o último dia, em prometida escreve para hoje, em sendo escreve trazida a vida, e em vindicada escreve cumprida. Ou seja, tem aí diferentes escritos em cima de cada palavra, e uma pedra angular e as eras. Pode colocar para que ele escreva aí como ele pôs aí. Em cada verdadeira palavra de Deus para o último dia, prometida, ou seja, para hoje,
sendo traída a vida trazida à vida, vindicada, cumprida. hoy. Hoje, En el mensaje Shalom, na mensagem Shalom, el que fue predicado a que el foi 12 pregada de em enero 12 de janeiro 1964, de dice el reverendo 1964, diz o reverendo William Branham, en la página 40, na página 40, dice: diz: Quando você quer luz, vea lo que dice la escritura veja o que para diz a esta Escritura para essa hora. Bem, hora. ¿Dónde comienza onde el você juego? começa? Se há um pecador aqui, você começa na cruz, quando você se reconhece morto com ele. Aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Você depois encontrou o drama peça, você está ouvindo, depois você está olhando a página enquanto a segura na sua mão, a sinfonia. Você tem uma partitura na sua mão que lhe dirá essas coisas, onde as mudanças da música começam a executá-la. Então você vê o que é a obra. Quando você vê o Espírito de Deus cair sobre as pessoas e fazer certas coisas, você olha para trás e vê onde é, onde está, vê se é isso, se essa é a coisa para hoje. Pois eles tinham uma partitura em sua mão quando Jesus veio da sinfonia, e ele escreve sinfonia. Certamente a tinham. Estou dizendo essa palavra correta? Sinfonia? Simpatia? Alguém na congregação diz sinfonia. Sinfonia, isso, correto, bem. Agora eles tinham uma partitura em sua mão. Mas o que fariam? Eles estavam tentando olhar para trás ao compasso, ao ritmo que tinha todo reticências. Uma porção já tinha sido tocada. Isso é o que as igrejas fazem hoje. Olham para trás, vê que parte Lutero tocou, o que fazem os luteranos. Eles não conhecem a mudança de música. E escreve ao lado esquerdo para cima os luteranos a mudança de uma era ou dispensação. Eles não sabem o que Deus está fazendo hoje quando Ele faz essas coisas. Os luteranos, os pentecostais dizem: nós o temos. Vocês têm uma partitura que foi tocada 50 anos atrás. Vem? Certamente. Vamos somente guardar sua palavra em nossas mãos e vigiar quando vier a mudança. E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. E à direita escreve a mudança e uma estrela de Davi também. Depois saberemos o que estamos fazendo. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Agora, e comece com ele na cruz. Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis a música, a direção. Vejam, vem sua palavra. O Espírito Santo se manifesta a palavra, que manifesta a palavra. O Espírito Santo que manifesta a palavra. Depois, siga em frente com o ritmo da palavra. O que for o compasso da música para essa hora, faça no ritmo com ela vem. Muitas pessoas perguntavam por quê? Eles perguntavam algumas vezes me perguntam, por quê? Por que essas coisas têm que acontecer? Por que me aconteceu isto? Por que comecei isso e aconteceu? E eu tive este problema aqui e eu perdi isso aqui? Aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. Algumas vezes eu perguntei, por quê? Porque quando eu era só um ministro jovem, quando pela primeira vez comecei, e Deus tirou minha esposa de mim, me tirou o bebê de dentro do meu coração, por que Ele fez isso? Agora isso foi quando? Na inundação aquela grande. E Deus levou sua esposa e a sua pequena Sharon. Mas vejam depois, ele as viu, ele até quis tirar a própria vida. Imagine se um rapaz acabado de casar, recém-casado e com uma bebê, e que Deus os leve.
Fue un sufrimiento Foi um grande sofrimento grande para nuestro hermano Branham. para o nosso irmão Branham. Yo no sabía, Eu não sabia. ahora lo sé. Agora eu sei. Yo solo puse Eu mi mano simplesmente coloquei minha en mão la de él, na dele. en la de él, Na dele. y seguí E confiando. continuei confiando. Vean, en momentos Vejam, así, em momentos ponga assim, su mano coloque sua mão en la de él, na dele, en la de Dios, na de Deus. y todo E obrará para tudo bien. operará para o bem. Todo obra para bien. Tudo para los opera escogidos para o de bem Dios. para os escolhidos de Deus. Él conoce cada Ele enlace. conhece cada Ele conhece que o ritmo. ritmo Ele conhece deve- que o quando ritmo deve deve, tomar lugar. quando deve Ele tomar sabe. lugar. Ele sabe que conlleva o que envolve moldearlo a usted. moldar Ele a sabe você. que classe de Ele sabe material que ele tipo vai de usar. material ele vai usar. Ven, la parte Vem de atrás a del parte de desierto. trás do deserto. Algumas vezes onde Algumas Deus moldea vezes los onde hombres Deus justos e molda sábios os homens e justos e profetas. sábios e profetas. Ele escreve la parte Ele escreve a de atrás parte de del trás desierto. do deserto. En el libro de citas, No hay livro lugar de que dice, citações há um lugar onde diz el Caribe. o Caribe. Ven, Vem? allí es donde los hombres Aí son é pulidos. onde os homens são polidos. Os homens são polidos na palavra. Quando tem todo tipo de credos e coisas neles, Déjelos, deixe vengan a la que palabra venham de à Dios, palavra se e los Deus saca de ellos, imediatamente los moldea tirará hacia esto. isso e os molda para, e aí desenha a pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Os molda para isso, para a grande sinfonia da sua palavra. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Vem? E depois vem a palavra se movendo em frente. Deus sabe quando o ritmo dela tem que mudar. Ele escreve de era ou dispensação. Eu não sei como vai, mas ele sabe. Ele sabe como vai, eu não. Mas eu vejo aqui e digo, bom, está chegando. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas elas. Vem? Deus se moveu através da história como o ritmo da promessa da sua palavra. E desenhou uma pedra angular e as eras à direita, em cada era, no mesmo ritmo, fazendo sua palavra, formando sua palavra. Essa é da maneira que Deus se moveu através da história, desde lá no Gênesis até Apocalipse. Ele se moveu através da história com sua palavra. Isso é certo, com o ritmo do poder do Espírito Santo, vindicando sua palavra aos eleitos. E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. Recorde, ele nunca pôde tocar a parte de fora da igreja. É só para o escolhido. Aí na mensagem Eventos Modernos, são esclarecidos pela profecia. Vamos um momentinho ali na página 24. Embaixo e partezinha do 25. E vós não me recebestes, outro virá e a ele recebereis. Vocês tomarão suas denominações e seguirão com elas. Simplesmente sigam em frente, a Bíblia diz. Eles foram levantados para preencher este lugar, cegos, nus, e não sabem. Igreja, religião, muito ímpio, tal como foi Caim. Fazem o sacrifício, faz tudo do mesmo modo que Abel fez, mas por revelação lhe foi revelado qual era o sacramento, não frutos do campo ou algo a fazer com as vossas mãos. O crente pode ver a palavra encarnada, e escreve aí a palavra encarnada. Os demais não podem fazer isto. Todos aqueles israelitas, depois que viram Moisés fazer aquilo e os trouxe ao grande concílio, onde ia se realizar, todos disseram, nós iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está correto. Ele é mais inteligente, mais instruído, tudo, de modo que receberemos isso. E Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto. E Jesus disse, Ele próprio, eles nunca viram, não há nenhum deles salvo. Jesus disse, eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto por 40 anos. Ele disse, todos estão mortos, eternamente separados de Deus, todos estão mortos. Certamente porque ouviram a um erro. Ou seja, Balaão, eles ouviram um erro.
quando Moisés, o vindicado de Deus e um líder para mostrar-lhes o caminho à terra prometida. E eles tinham vindo bem até esse lugar, mas depois eles não continuaram em sua companhia. Agora os crentes podem ver, mas os incrédulos não conseguem ver isso vindicado. E ele escreve ali: os crentes podem ver a palavra encarnada, vindicada. Os crentes podem ver a palavra encarnada, vindicada. Agora continua dizendo aqui, na mensagem Shalom, onde paramos, diz: vejam, aqueles sacerdotes disseram: este homem é Belzebu, ele é um adivinho, pois ele está lendo suas mentes. Poucos sabiam eles. A palavra é mais penetrante que uma espada de 2 fios e discerne os pensamentos que estão no coração. E ele era essa palavra. E ele era a palavra. Mas essa pequena prostituta, junto ao poço naquele dia para conseguir um cântaro de água, ela disse: me parece que tu és profeta. Sabemos que o Messias vem. Não tivemos profetas por centenas de anos, mas sabemos que o Messias vem. E quando ele vier, isso é o que ele vai fazer. Ele disse: eu sou ele. Isso foi suficiente. Por quê? O ritmo sou. Ela estava buscando por essa mudança. Ela estava buscando, esperando por essa mudança de uma igreja denominacional a um Messias vindicado. E aqui estava ele em pé, o Messias do qual Moisés falou: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Aí está ele. O ritmo mudou. A semente vindicada o reconheceu. E ele escreve o Messias e desenha uma estrela de Davi. Agora vejam, se tornou consciente isso, porque ela estava nesse caminho correto. E ela estava esperando uma mudança. E quando essa palavra pegou aí, nessa semente, aí germinou. E aí foram abertos os olhos. Aí reconheceu. Quando ele disse: eu sou. Mas vejam, ele disse aí quando estavam julgando Jesus, isso eu disse antes, quando disseram: nos diga já, diga que és tu já e não nos turve mais. Pois eu disse. Pois vejam, vamos buscar essa partezinha aí, porque vejam a diferença da revelação sendo dada a um crente e a um incrédulo. Aí não sei se foi nessa ocasião que o esbofetearam ou lhe rasgaram. Mateus, vamos ver se é em Mateus. Mateus 26. 57 diz: os que prenderam Jesus e o levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Mas, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Vejam, havia muitas falsas testemunhas ali. Ou seja, tendo casos fabricados e tudo isso, mesmo que muitas falsas testemunhas se apresentavam, mas ao fim vieram 2 falsas testemunhas, porque o diabo sempre tem testemunhas, mas são falsas testemunhas. Deus tem 2 testemunhas, Moisés e Elias, e são os verdadeiros. Moisés e Elias.
que disseram: Este este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse, tu disseste, além do mais digo, que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes dizendo: blasfemaste. Mas perguntam se é ele. Ele diz, e então diz que blasfemou. Como ficamos? Você decide, como dizemos. O que mais necessidade nós temos de testemunha? Eis, agora mesmo, ouviste sua blasfêmia. Porque disse que era o Cristo, o Messias, o ungido. O que vos parece? E respondendo, eles disseram: é réu de morte, rápido para matar, porque isso foi o que aconteceu no princípio. Esse é o rastro da serpente, porque o pai deles, o qual provém da serpente antiga, que é o diabo Satanás, o qual, vejam, teve seu filho que foi Caim. E o que Caim fez? Matou seu irmão Abel. Ou seja, vejam onde vêm os assassinos. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Vejam tudo o que fizeram. Dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Aí começa a zombar. Quem foi que te bateu? Em João também fala, vamos ver João 10. Também aí nos diz algo. João 10, 22, vejam. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava passeando no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Respondeu Jesus: eu já vos disse, não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Bem que vinha dizendo, mas para o incrédulo não era essa a revelação. Mas vejam aqui, para essa mulher de má fama, quando ele disse: eu sou ele, aí essa semente germinou. Diz: isso foi suficiente. E continua dizendo: e quando a verdadeira palavra de Deus cai sobre a vindicada, sobre a semente, e eles veem essa vindicação da palavra, eles a reconhecem. Eles estão olhando a palavra, eles conhecem o enlace, eles conhecem o tempo, eles conhecem a mudança, eles conhecem o compasso, o ritmo que tem que ser nessa hora. Aleluia! Eles conhecem o ritmo, eles conhecem a hora, eles sabem como é que tem que ir. Vejam, somente o eleito sabe. E desenha aí uma estrela de Davi, à esquerda. Agora vejam, nessa mensagem, vasos separados para Deus, nos diz o Dr. William Souto Santiago, que foi pregado em 15 de fevereiro de 2003, em Bogotá, Colômbia, diz: agora, quando se completarem todos estes vasos no templo de Deus, pois terá se completado todo o trabalho da construção do templo espiritual de Cristo. E Cristo se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Através das mensagens do reverendo William Branham, algumas pessoas pensam que os selos já foram abertos, que o livro dos 7 selos já foi aberto.
Mas não. se reflejó, Se refletiu, foi refletido o que será a tomada e abertura desse livro. Hay un escrito donde E um nos escrito dice, onde ele nos diz: hay que entender é la Biblia preciso entender a Bíblia a la luz de los à sellos. luz dos selos. Hay que entender la É Biblia preciso a la luz. entender a Bíblia à luz dos selos. Ahora miren, sigue diciendo, Agora veja, continua dizendo. por eso el reverendo William Branham dice que cuando Cristo Por isso, o reverendo William Branham disse que quando Cristo completar sua igreja, se levantará do trono do Pai e então tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abrirá no céu e o trará à terra. Por isso encontramos no livro dos selos que ele diz que isso ainda está no futuro. Assim vai ser quando entrar até o último escolhido de Deus. No livro dos selos, nos diz na página 108, a mitad de página dice, na metade da página diz: agora isto é para os eleitos. E quando veio o clamor, eis que o esposo vem. À esquerda escreve Mateus, aí em cima, Mateus 25, 10 ao 13, e escreve esposo, e desenha uma estrela de Davi, aí, neste também, se desenha uma estrela de Davi à esquerda, eis que o esposo vem. Então, todos aqueles que dormiram, através das eras da igreja despertaram. E ele escreve à direita para cima, a ressurreição. Vê você? Não é como muitas vezes pensamos, que Deus vai se juntar uns quantos milhares de pessoas somente dessa era para formar a noiva. O melhor são os eleitos de todas as eras. E aí à esquerda desenha uma estrela, uma pirâmide às eras. Uma pirâmide às eras. Por isso, Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor, até que o último entre na última era. E aí a esquerda escreve futuro e escreve até que entre o último. Neste outro livro, então, estas revelações de tudo que aconteceu saem à luz. E o povo pode ver tudo o que aconteceu, entendem? E à direita escreve aí trono, intercessão. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Hoje, por isso encontramos no livro dos selos que ele diz, isso ainda está no futuro. Assim vai ser quando entrar até o último escolhido de Deus. E como ele podia dizer, hoje foi aberto o primeiro selo, amanhã será aberto o segundo, e assim por diante. Porque Deus está refletindo nele e através dele o que Deus vai fazer mais adiante. Porque antes de Deus fazer algo, o reflete através dos seus profetas. No livro de citações, nos diz na página 136, parágrafo 1216, diz, 1 aos Coríntios 13 diz isso, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será tirado. Assim, todas essas pequenas coisas que estão saltando como uma criança, pulando como uma criança, tentando falar em línguas, e todas essas outras coisas, quando o que é perfeito, aí em cima ele escreve, em cima desse parágrafo, o que é perfeito, 2 pontos. É a perfeita interpretação da palavra.
lo que es perfecto, O que é perfeito, dois esa es pontos. la perfecta É a interpretación de perfeita la palabra. interpretação da palavra. Y abajo, E embaixo, en ese mismo párrafo nesse abajo, mesmo parágrafo embaixo, escreve o que é em parte para los niños para pentecostales. as crianças pentecostais. Lo que es en parte para O los que é em niños parte para as pentecostales. crianças pentecostais. Arriba, lo que es perfecto, Em cima, o que é la perfeito, dois pontos, é a interpretación de la perfeita palabra. interpretação da palavra. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, tenemos hoy, e temos hoje, por la ayuda de Dios, pela ajuda de Deus, a perfeita interpretação da palavra com vindicação divina. Aí em cima ele escreve vindicação. entonces, Então, lo que es en parte, o que é em é parte quitado. é tirado. Y dibuja ahí a la E izquierda desenha aí la à piedra esquerda uma pedra angular y e las edades y la as eras e a parte parte séptima edad dividida. da sétima era dividida. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, y siendo él, e un sendo profeta, ele o um sea, profeta, ou seja, o irmão Branham, Deus reflejou todo Deus o que ele vai refletiu fazer quando tudo o que Cristo ele vai complete fazer sua quando igreja. Cristo completar sua E igreja. então sai do E trono então de sai do intercessão trono de intercessão e deixa de ser intercessor e se converte no leão da tribo de Judá. No livro dos selos, nos diz na página 80, Abajo, embaixo, en estos dos, nestes dois, vamos a ver aqui. vamos ver também aqui, ele aqui também, hace uma ele anotação faz aqui. uma anotação aí, Página 80, página 80, ese último párrafo, esse último parágrafo, dice, ele viene diz para ele abrir os vem sellos para abrir os e selos soltar e todos os soltar mistérios todos para o os sétimo mistérios anjo, para o sétimo cujo anjo, mensaje es cuja revelar mensagem é revelar todos os mistérios de todos os mistérios de Deus. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 Os sellos. mistérios de Deus estão aqui nestes Assim 7 lo dijo selos. ele. Assim ele disse. En este libro, Neste escribe a la livro derecha, escreve à direita, sétimo ángel, sétimo anjo dispensacional. dispensacional. Agora viene el Cordeiro Agora y vem o cambia de ser Cordeiro e mediador muda de entre ser um Dios mediador entre y los Deus hombres e os se homens convierte en e un se león. converte em um leão. Escribe a la derecha Ele futuro. escreve à direita futuro Y cuando llega a e ser quando un león, se torna um leão, toma el libro que toma o contiene sus livro que derechos. contém os seus direitos. Dios lo ha retenido y Deus es o un misterio, reteve e é um pero mistério, ahora viene el mas Cordeiro. agora vem o Cordeiro. Nadie podia Ninguém tomar el podia livro porque tomar o todavía livro estava porque en las ainda manos de estava Dios. nas mãos de Deus. Acá escribe Aqui izquierda, escreve à esquerda leão león, y abajo, león, e embaixo rey. leão, Aí nessa rei, página, aí abajo. nessa página, E aí abaixo, embaixo, hacia lo e largo, aí embaixo para ao longo se escreve, reflejó se refletiu en el séptimo no ángel sétimo anjo de la séptima da edad, sétima era, lo que hará o que fará en el séptimo no ángel sétimo anjo dispensacional dispensacional, de la séptima da sétima dispensación del reino, dispensação do reino, que es que é el ángel de Jesús. o anjo de Jesus. Se reflejó Se en el refletiu séptimo no ángel de la sétimo séptima edad, anjo da sétima era, lo que hará o que fará en el séptimo ángel, no sétimo anjo, el dispensacional o dispensacional de la séptima da dispensación sétima dispensação del reino, do reino, que es que el é ángel o anjo de Jesus. sigue diciendo, ningún Continua papa, dizendo, nenhum papa, nenhuma outra pessoa pode tomar o livro, os 7 selos não han sido revelados. não foram revelados. Su obra termina Mas como quando sua obra termina como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão. E ele viene E saliendo. ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda! Para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição e conjectura através de todas essas eras denominacionais. Aí, continua ele, escreve nesse... Depois de denominacionais, escreve as eras denominacionais.
Y encima, E em cima, aquí aqui nessa página 81 em cima, encima de donde dice em la cima brecha, de onde ahí diz se a escribe brecha, aí em cima ele el escreve séptimo ángel o sétimo anjo de la séptima edad. da sétima era. Es igual É igual WMB. WMB, ou seja, William Marion Branham. Séptimo ángel de la séptima dispensación. Sétimo anjo es da igual sétima dispensação é igual o anjo de Jesus, lo cual es el o Espíritu qual é Santo. o Espírito Santo. Ahora, Agora, miren, vejam, luego ahí escribe depois más aí abajo, escreve mais el embaixo, anciano dijo, o o sea, ancião abajo disse, de ou donde seja, dice la embaixo de onde diz a brecha, ahí que é o debajo tema, aquí, el aí embaixo ele anciano escreve, o ancião disse, dos puntos, 2 pontos, leão, raya, traço, rei. y pasamos a la E passamos a 102 deste livro de deste livro dos selos, 102 abajo, 102 embaixo, dice, ahora el Cordero, diz agora o durante el tiempo Cordeiro de durante o intercesión, tempo de intercessão, conoce los que tienen conhece sus os que nombres têm en el seus libro de la nomes no vida livro da vida desde antes da fundación fundação do mundo. y escribe a la E derecha, escreve à direita futuro, y hasta que no vengan e até todos que ellos a ser não venham manifestados todos en eles esta a serem tierra, manifestados nessa terra, él no puede ele dejar não ese lugar. pode deixar esse lugar. Y ahí a la derecha E aí à escribe direita ele último, escreve último, entre. o sea que entre el último Ou seja, que y a la entre o izquierda último dibuja una e a piedra esquerda desenha uma pedra angular y las edades. e as eras. ¿Entienden? Entendem? Allí está perfectamente Ali está la perfeitamente a predestinación. predestinação. Él tenía que quedarse allí porque Ele él tinha que vino ficar a ali morir porque ele todos veio aquellos morrer que por Dios todos había aqueles que ordenado Deus para tinha a vida ordenado eterna. para a vida eterna. Él los vio por su Ele os viu conocimiento pelo seu previo, conhecimento no prévio, por su propia não por voluntad. sua própria vontade. Abajo aí mesmo Embaixo escribe aí la intercesión mesmo escreve a hasta el intercessão último entre. até o que o Aí último entre aí embaixo. La intercesión hasta A el último intercessão entre. até o último entre. Él los viu Ele por os su viu conocimiento pelo previo, seu no por conhecimento su propia prévio, não por voluntad, sua própria porque vontade, su voluntad porque es que sua no se pierda vontade ninguno. é que nenhum se perca. Pero por su Mas conocimiento pelo seu anticipado, conhecimento él antecipado, sabia ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. pereceria. Entonces, mientras faltara Então, un solo enquanto nombre por faltasse ser um só declarado na nome por tierra, ser declarado na terra, Cristo tendría Cristo que quedarse allí teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Pero tan pronto como esse Mas tão indivíduo- pronto como esse indivíduo, mas pero tan pronto como esse tão último pronto, nombre tão rápido haya como esse sido último echado nome al tenha cloro, sido lançado no cloro, direita escreve- aí à direita ele escreve último, escribe futuro, e escreve futuro e escreve cloro. Entonces, los días de E então os intercesión dias de intercessão terminam. El que é sucio, ensúciese Quem é todavía. sujo, El que suje-se santo, ainda. sea Quem é santo, santificado santifique-se todavía. ainda. Entonces, él E deja el então santuário, ele deixa o santuário e esse lugar se converte em tribunal de juízo. e à la derecha dibuja E à uma pedra direita angular, desenha uma pedra angular e a hacia la pedra flecha angular. para a pedra angular. Onde se convierte Onde se em converte tribunal de juízo, em en tribunal la de edad juízo la na pedra era angular. da pedra angular. Aí é que está como Aí é leão, que está como juez, leão, como juiz, como rei. como rei. Ai de todos aqueles que Ai estão de fora todos Cristo. aqueles que estão fora de nesse Cristo nesse tempo. Agora sigue dizendo, Agora continua nuestro dizendo hermano William, o nosso irmão William. agora, esto es muy Agora, importante isso é muito entenderlo, importante entendê-lo. porque se não entendemos Porque esto, se não entendemos isso, estaríamos todo o tempo confusos, pensando uma coisa e pensando que um reflexo foi uma realidade. Não. Agora, miren, el Agora mensaje vejam na que mensagem, ou seja, que não. não é assim. Não, não é assim. En el mensaje de liderato Na mensagem liderança, nos dice, nos en la página diz, 43, na página 43, recuerden que Jesús dijo, recordem que Jesus disse: segue-me, deja segue-me, lo que tienes y deixa sígueme. o que tens e Y esa segue-me. es la única forma E essa é para a tener única vida eterna. forma para ter Esse foi o vida único eterna. remédio que ele Esse deu foi o a único este remédio que homem. ele deu a esse Foi o homem. único remédio Foi o que ele único deu a remédio este que ele deu comerciante. a este comerciante. Esse é o único É o remédio único que ele dá a remédio que ele qualquiera. dá a qualquer um. Su selección. Sua Él escolha. hace su decisión. Ele toma sua decisão. É perfeita a todo tempo. E devemos segui-lo. Es la única É a única manera maneira de tener vida eterna. de ter vida eterna. Assim que a
liderança de Deus é seguir a palavra da hora, vindicada pelo Espírito Santo. E à direita desenha uma estrela de Davi e a pedra angular e as eras, e escreve: seguir a liderança de Deus é igual. É seguir a palavra vindicada para cada era. Esse é um bom tema para alguma ocasião. O que é a liderança de Deus em cada era e em cada dispensação? Seguir a liderança de Deus é igual. É seguir a palavra vindicada para cada era. Agora vejam, continua ele dizendo aqui. Agora isso é muito importante entendê-lo, porque se não entendemos isso, estaríamos todo o tempo confusos, pensando uma coisa e pensando que um reflexo foi uma realidade. Não, um reflexo é um tipo e figura. É uma sombra do que Deus vai fazer mais adiante. Aqui é um escrito, num cartãozinho que ele escreveu, diz, é como em espelho e em escuridão. É um reflexo. Mas quando vem o que é perfeito, você vê cara a cara. A realidade do que antes era só um reflexo através de alguma pessoa ou outra coisa. Vamos a tenerlo aqui para que lo puedan escribir. Vamos tê-lo aqui para que possa escrever. E assim lo tengan aí também. E assim o tem aí também. É como um espelho. É como um espelho. É como em um espelho. Em escuridão. É um reflexo. Mas quando vem o que é perfeito, você vê cara a cara a realidade do que antes era só um reflexo através de alguma pessoa, vejam, ou outra coisa. Do qual em 1 aos Coríntios nos fala disto, 1 aos Coríntios 13, capítulo 13, versículo 12, onde nos diz, agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face, cara a cara, vem? Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora continua dizendo, nosso irmão William, como nos profetas do Antigo Testamento, Deus refletiu a Cristo e quando João Batista esteve presente, ali estava se refletindo Cristo também. Foi o último dos profetas no qual se refletiu a primeira vinda de Cristo. Na mensagem, não te apoies em teu próprio entendimento, nos diz o reverendo William Branham na página 13. Embaixo, o último parágrafo dessa versão diz, e não poderíamos nós aplicar isso mesmo a esse dia, quando o Espírito Santo vier, o que eles querem aplicar a alguma outra era, quando ele entre em ação e nas demonstrações do seu poder de vida eterna. O povo quer chamar um fanático, as pessoas querem chamar de um selvagem fanatismo, porque eles estão se apoiando no seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor. E vocês sabem que isso é correto. A identificação, que é a própria interpretação de Deus, é a manifestação da promessa.
A identificação da própria interpretação de Deus é a manifestação da promessa, ou seja, o cumprimento da promessa. Talvez eu direi, eu tornarei um pouquinho mais claro. Quando Deus fala a palavra, Ele não necessita nenhum homem ou nenhuma mulher ou ninguém mais que diga o que isso significa. Quando Ele disse, bom, vocês dizem, Deus quis dizer isso. Deus quer dizer exatamente o que Ele disse que Ele quer dizer, vem? Agora, como Ele interpreta a sua própria palavra? Ao cumpri-la. A Bíblia diz, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Deus disse, haja luz, e houve. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Deus também disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Ele o fez. Isso não necessita nenhuma interpretação. Isso unicamente necessita uma aceitação, como a mulher no poço. Alguém que aceite o que Deus fez. Não necessita uma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus prometeu as coisas que nós vemos dia após dia, que Ele faria nos últimos dias. As pessoas hoje em dia, como foi naquele então, eles se apoiam no seu próprio entendimento. Meu pastor diz que isso é fanatismo. Mas a Bíblia disse que isso aconteceria. No entendimento de quem você vai se apoiar. Pode dizer, não, isso é fanatismo, esse movimento. Mas foi prometido que haveria um avivamento no fim do tempo. Vem. E no que você vai se apoiar? Agora vejam. Continua dizendo ele, por tal motivo, vejam vocês, os outros profetas nos quais Cristo se refletiu, não encontramos que apareceram batizando as pessoas, mas João Batista, porquanto se refletiu mais perto tudo, aparece João Batista batizando. Agora, no livro dos selos, nos diz algo ali também. Na página 242, vamos ver aí. Do livro dos selos. Sim, na página 242 diz. E o vinho novo traz a revelação. Assim aconteceu no dia de Pentecoste. Eles sabiam que devia haver um derramamento do Espírito e esperaram até que isso aconteceu. E quando chegou a vindicação da revelação, então também chegou o estímulo. E realmente se encheram de fogo, pois saíram à rua depois de estar atrás de portas trancadas a pregar o evangelho às pessoas a quem antes o temiam. Correto. Algo tinha acontecido. A verdadeira palavra da promessa tinha sido vindicada. E ele escreve aí, cumprida, vem? O que foi prometido que ele ia derramar do seu Espírito Santo. Então aí estava sendo vivificada essa palavra, sendo cumprida. E aí ele desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo. Mas em João Batista, por quanto se refletiu de mais de perto tudo, aparece João Batista batizando. Por quê? Porque agora, quando vier o Messias, todos os que crerão no Messias vão ser batizados também. Vem o simples que é tudo. Mas, quando se refletiu em outros profetas, porquanto estavam mais longe, não se via essa parte que ia ser realizada. Na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, nos diz na página 39, embaixo diz, passando a 40. Agora concluindo, porque está ficando tarde, os ricos, cegos, educados de Laodiceia, colocarão a palavra fora do seu meio. O fizeram, ele disse que fariam, como os profetas antigamente foram enviados para vindicar a palavra prometida para o seu dia, para que o povo que foi predestinado em seu dia o visse. Pessoas como a mulher junto ao poço, como Natanael, o cego Bartimeu, Pedro e os demais, que o reconheceram. Ele foi essa palavra.
Arriba ele escribe, Em cima ele escreve: vindicar vindicar é igual. hacer la realidad, Tornar realidade em carne. Cumpri-la, cumplir la palabra. cumprir a palavra. Vindicar es igual, Vindicar hacer é la igual. realidad, Torná-la realidade. hacerla realidad, Torná-la realidade. Em carne. cumplirla, Cumpri-la, cumplir la palabra, cumprir a palavra. cumplir la palabra. Cumprir a palavra. Y también en E el libro de também no citas, livro de citações, en la página na página 116, 116, nos dice nos diz, del párrafo no parágrafo 1022, 1022, o 1024, la ou 1024, 1024, ou 1024 da página 116, ellos rechazaron la palabra eles rejeitaram a palavra vindicada vindicada e escrevem em carne, aí em cima, en carne e y aceitaram um en su dogma lugar. em seu lugar. Esto forma la muerte Isto forma a morte espiritual. morte espiritual. Muerte. Morte. La palabra A todavía palavra se está ainda predicando está aos muertos. sendo pregada aos mortos, exatamente. Não Não será durante o milênio. Agora, vê você? A ellos já A les eles ha sido predicado. já lhes foi Talvez pregado, lo estén talvez recibiendo o hoy. estejam recebendo Vem hoje. ustedes? Vem vocês? Y arriba escribe, E em cima escreve, predicándose a los muertos. pregando aos mortos La palabra a palavra vindicada vindicada em carne. Predicándose a los muertos Pregando hoy. aos mortos hoje. Ele escreve, pregando Predicándose a los muertos aos hoy. mortos hoje. La palabra A vindicada palavra en carne. vindicada em carne. Ahora miren Agora vejam, en este neste escrito aquí, escrito aqui, en donde dice, onde diz, ahí es bastante largo todo eso, aí é bastante longo tudo isso. No estudo, então, teriam, no le va a dar tiempo a escribirlo todo. não vai pero vamos dar a- tempo de escrever a tudo, leerlo mas así vamos rapidito, ler assim después lo rapidinho, tienen. depois o tem. Dice así como Diz assim como H2O es H2O igual a é igual a água, dos neutrones de dois hidrógeno nêutrons de más hidrogênio mais um de oxigênio igual a água. é igual a El água. resultado es agua. O resultado é água. Ustedes saben la fórmula. Vocês sabem a fórmula. Ustedes Vocês sabem saben la fórmula. a fórmula. Ustedes saben Vocês sabem la fórmula. a fórmula. Esa fórmula da Ou seja, otros, sem essa fórmula dá o la outros, formulada, outros ou não. a O sea, formulada outra- outros não. Ou outro- seja, outra fórmula assim outra não dá- fórmula assim não não dá dá, água. não dá água. Estos elementos Estes elementos separados não produzem água. unidos, sim. Unidos, sim. E aí escreve, E aí escreve certas escrituras e põe Emanuel, e coloca Emanuel. mas el verbo Mas o igual verbo é igual a Jesús. Jesus. E escreve outras E escrituras. escreve outras escrituras. E escreve Deuteronômio E escreve Deuteronômio 18, 15 ao 18 é igual a Jesus. Então veja o que ele escreve aqui. Diz, uns viram a fórmula e o resultado. Outros viram só a fórmula. Outros viram o resultado. Sempre o melhor é ver a fórmula e o resultado, para assim ter uma base sólida e assim saber que esse é o resultado real do cumprimento de uma promessa divina que foi colocada na Bíblia em uma fórmula profética. Em uma mensagem ele falou da fórmula de Jesus, Moisés e Elias. Já falamos, agora veja, de que vale ver a fórmula, mas não ver o resultado? Qual é o resultado dessa fórmula? Por exemplo, da água, pois a água. E qual é o resultado
de la venida del Hijo del Hombre da con sus vinda do ángeles. Filho do Homem com seus anjos? Vejam, Vejam, ver ver a fórmula que o Filho do Homem viria com seus anjos, mas ficar aí. Mas quando a pessoa vê a fórmula e vê o resultado, e o que é o resultado? Pois Deus cumprindo essa fórmula em carne humana. Tão simples assim. E aí a pessoa vê a fórmula e vê o resultado. Sempre o melhor é ver a fórmula e o resultado, para assim ter uma base sólida e assim saber que esse é o resultado real do cumprimento de uma promessa divina que foi colocada na Bíblia, em uma fórmula profética. Agora o nosso irmão William continua dizendo, por exemplo, quando você vê a sombra de algo ou de alguém que vem, por exemplo, você vê a sombra de um avião e você não vê nada mais do que uma sombra aí grande. E você vê que tem asas e assim por diante. Vamos ler essa partezinha aqui da fórmula da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, que foi em 2005 que ele pregou. E ele nos diz, há uma fórmula para a segunda vinda de Cristo, essa fórmula, diríamos, E5 mais M2 é igual J2. Moisés e Elias, ou Moisés mais Elias. Vamos fazer de outra forma. M2, podemos colocar qualquer um na frente, M2 ou E5. M2 mais E5 mais J2 é igual à segunda vinda de Cristo. Mais fácil para que entendam, diz o irmão William. Essa é a fórmula da segunda vinda de Cristo. Sem essa fórmula, não há segunda vinda de Cristo. Já foi mostrada no Monte da Transfiguração. Se levantaram muitas pessoas crendo que tem algo. Se levantaram muitas pessoas crendo que tem algo, mas quando se busca a ver a fórmula, não tem essa fórmula. Essa fórmula a conhecerá somente uma pessoa e a dará a conhecer, revelará a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esteve sendo dado a conhecer e hoje está se falando também. Ou seja, vejam, já estão entendendo, já estão vendo o resultado, até estão ouvindo. E com essa fórmula, e com o resultado dessa fórmula, todos os escolhidos obterão a fé para serem transformados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. Para obter a água, sabemos a fórmula e temos água. E para obter nossa transformação e o rapto, já temos a fórmula e temos também o cumprimento, o resultado dessa fórmula. Bendito seja o Senhor para sempre. Ou seja, temos o que o povo necessita. Agora, vejam vocês algo mais aqui. Isso está nessa mensagem, a fórmula da segunda vinda de Cristo. E ele em cima faz uns escritos muito importantes aí nesse estudo. Aí depois o colocaremos porque para poder ler bem aí, pois não tinha essa foto captada aí desse estudo e numa parte escreve: uma fórmula é um mistério. Tudo na criação tem uma fórmula, no mundo invisível e no mundo visível. Está bom. Esse estudo chegamos a ler.
Ahora miren, Agora vejam, sigue diciendo nuestro continua hermano William, dizendo nosso irmão William. Por exemplo, você vê a sombra de um avião e você não vê nada mais do que uma sombra aí grande. E você vê que tem asas e assim por diante, mas não pode distinguir muitos detalhes. Mas quando está mais perto, já na sombra, se vê outros detalhes. E quando já chega, então pode ver toda a realidade do que estava sendo mostrado na sombra, no tipo e figura, o qual sempre é a sombra. No livro das Eras, na página 40, editado, nos diz ali, nosso irmão Branham diz, notemos, na metade da página, aqui na 40, notemos no que nos diz a Bíblia sobre este sábado de repouso. Porque quem entrou em seu repouso, este entrando não é somente entrando, mas permanecendo aí no repouso. É repouso eterno, do qual o sétimo dia somente é um tipo. 7 é completude. 8 é o primeiro dia de novo. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos concedendo vida eterna e repouso eterno de sábado. À esquerda desenha uma pedra angular e as eras, e à direita para cima escreve o oitavo dia igual, ressurreição. Então vemos por que é que Deus não pôde nos dar um certo dia da semana, como um sábado de repouso. Entramos e permanecemos em nosso repouso, o qual Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós regozijamos. Por que alguém irá querer regressar a uma sombra quando hoje mesmo temos realidade? E desenha à direita uma estrela de Davi e escreve, melhor a realidade do que a sombra, o tipo. Neste também escreve, vamos ver se há um escrito também dessa página. Aí escreve, por que regressar a uma sombra? Por que regressar a uma sombra quando hoje temos a realidade? Em forma de pergunta. Agora nosso irmão William continua dizendo, agora o que Deus estará fazendo neste tempo já foi refletido nos apóstolos e nos 7 mensageiros. Portanto, qualquer pessoa, se não vigia bem, poderão pensar que estará imitando São Paulo ou algum dos 7 anos mensageiros. Isso como que já escutamos. Poderão pensar alguns, este está imitando. Vejam o delicado que é, o importante que é ver a palavra que foi prometida em tempos passados, quando se cumpre, pois vê as Escrituras, o qual Jesus tinha dito, esquadrinhai as Escrituras. Portanto, qualquer pessoa, se não vigia bem, poderão pensar que estará se imitando São Paulo ou algum dos 7 anos mensageiros. Agora vejam na mensagem a união invisível. Na página, a união invisível da noiva de Cristo. Na página 40, nos diz, no princípio você era semente pelo seu primeiro matrimônio. Agora você sabe o que é certo. Exatamente como eu disse do filhote de águia. Quando ele ouviu a voz do noivo, ele foi a ele. A palavra de Deus ungida e vindicada para os dias finais.
Noé foi a palavra vindicada para o seu dia. Crês isso? Bom, hoje sua mensagem não funcionaria. Moisés foi a palavra vindicada para a sua era. Crês isso? Não funcionaria para agora. Ele escreve o primeiro Moisés. Jesus foi. João foi a palavra vindicada. Crê isso? Não funcionaria nos dias de Jesus. Com certeza que não. Não. Não, Senhor. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino do céu. E escreve as eras, a graça e os 7 mensageiros. Aí ele escreve: cada profeta é a palavra vindicada para o seu dia. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma, sua igreja, não funcionaria hoje em dia. A de Wesley não funcionaria. Também não a pentecostal. Também não funcionou nos seus dias, mas é outro dia. Essa é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês, mas Deus o vindicou tão perfeitamente que aqui não há pergunta. Exatamente perfeito. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Mas é que o que foi tipo e figura lá se converterá em uma realidade aqui. O que foi tipo e figura nesses tempos se torna uma realidade aqui. Agora vejam que nem todos o receberiam. Muitos o abandonam. Vejam essa mensagem porque Clamas fala na página 23, nos diz: permitam-me repetir isso de maneira que não seja mal entendido. As mulheres hoje, como eu digo, elas desejam atuar como as estrelas de cinema. O homem deseja atuar como os comediantes de televisão. Os pregadores de hoje parecem desejar fazer suas igrejas como certo tipo de logias modernas, membros e demais. Ele escreve logias à esquerda. Eles veem as possibilidades de talvez se converterem em bispos ou supervisor geral ou algo assim, se tudo vai bem com a igreja, abandonando as escrituras, ainda tendo na frente, ou seja, mesmo tendo à frente e mesmo tendo o cumprimento dessas escrituras de frente, com reticências, completamente vindicados pelo poder de Deus e pela palavra vivente de Deus, vivendo nas pessoas. No entanto, eles não desejam. Eles dizem: não desejamos nos misturar com algo como isso. Isso deve tomar seu cartão de companheirismo, deve tomar sua ordem denominacional. Até homens honestos, como Ló, sentado em Sodoma, sabendo que aquilo é incorreto, veja, o que eles fazem quando fazem isso? Eles paralisam a pouca fé que tinham. Não pode funcionar. Aí ele escreve: a escritura vindicada a abandonam. Agora Moisés colocou isso de lado e colocou sua fé. Paralisou o mundo. Sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa sua fé. Agora você tem que tomar uma ou a outra. Você vê que a Bíblia não muda. Deus não muda. Ele é o Deus que não muda. E escreve: Deus à direita, Deus não muda. Aqui também nessa mensagem, eu acuso essa geração, nos fala aí também, na página 38, nos diz, nosso irmão Branham, e Jesus disse: eu os perdoo por isso, mas quando o Espírito Santo vier, vem agora, você fala uma palavra contra ele e não lhe será perdoado. Recordem, de nenhuma maneira haverá misericórdia.
Quando você blasfema e chama o Espírito de Deus, a palavra de Deus, que foi vindicada pelo Espírito, vem que a palavra diz assim, o Espírito está vindicando, e você a chama de uma coisa impura. Você cruzou a linha entre misericórdia e juízo, e nunca lhe será perdoado. Vejam um lugar que ele escreveu num caderno. Ele escreveu ali. Vejam. Vamos ver se podem ver aí. No que ele escreve aqui. Vejam o que diz aí. A rocha a qual falar para que dê sua água ao povo, mas Moisés, cheio de ira, a fere e perde a bênção de entrar à terra prometida. Por romper o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Agora ele entrelinha, aí escreve: e quem ferir a segunda vinda de Cristo com palavras que ferem, não entrará na transformação e rapto. E isso é, assim diz o Senhor. Nenhum entrará ao rapto, nenhum entrará à transformação, à terra prometida do novo corpo. A rocha a qual falar para que dê sua água ao povo, mas Moisés, cheio de ira, a fere e perde a bênção de entrar à terra prometida, por romper o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E entre linhas ele escreve: e quem ferir a segunda vinda de Cristo com palavras que ferem, não entrará à transformação e rapto. Tão simples assim. Agora vejam o que continua ele dizendo aqui. Por essa razão eu acuso essa geração de ser culpada, de estar crucificando, blasfemando o Filho de Deus manifestado. Essa é sua promessa para todos os profetas. É uma promessa para quê? Para todos os profetas. Que o próprio Cristo seria nos últimos dias, tal e como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Blasfêmia com a qual eles crucificam o Filho de Deus novamente ao povo. Ele é a palavra vindicada. Uma palavra contra ele nunca poderá ser perdoada. Agora, o que vocês farão então? Onde vocês se colocarão? Eles estão condenados. Só estão esperando a hora em que a ira de Deus seja desparramada. Ele os esmiuçará. Essa geração está amando as denominações e dogmas feitos pelo homem, mais do que a palavra vindicada de Deus. Eu desejaria ter muito tempo para isso. Essa geração rejeita a revelação de Deus. E escreve ali: a revelação de Deus em carne, à direita. Mas nós estamos caminhando por onde os apóstolos caminharam. Isso é correto. Você diz, bom, outros também dizem isso, Deus o vindica. Ou seja, tem que o Senhor vindicá-lo. E aí escreve: à esquerda, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E escreve: o que é a palavra vindicada, em sinal de pergunta. Agora veja, o nosso irmão William continua dizendo aqui: aquilo foi o tipo e figura, e foi a realidade de cada era. E aqui será a realidade do nosso tempo, o qual se refletiu em outras eras. Na mensagem, eis um homem que pode acender a luz, também nos fala aí.
de todo esto que hemos estado hablando, De tudo isso que estivemos miren que na falando, página vejam, 16 na página 16, nos dice, nos diz: oh, como apreciamos ó, estas como grandes coisas, apreciamos essas de como a grandes palavra coisas, sendo de vindicada como a es la palavra luz de la sendo palavra vindicada é a luz da hablada. palavra falada. Deus Vem? dijo, hágase Deus la disse: luz. haja luz. Agora, que Agora, se ele tão solo lo e dijo se e não ele aparece a luz? simplesmente dissesse e nenhuma Então luz não viesse, sabemos se é certo então ou não. nós não sabemos se é Não certo ou sabemos não, se não ele estava sabemos se correto, ele não estava sabemos se correto, ele não era sabemos ou não Deus. se ele era ou não Porque ele Deus, tão solo porque dijo, ele hágase, somente e não disse houve nada. haja e não Vem? houve nada, Assim vem? que quando Deus Assim que habla, quando Deus fala vemos que e es, nós vemos que entonces existe, esa es la então luz que essa sale é a luz brillando que la verdad de la resplandece palabra. a verdade da Hay luz palavra. y vida. Vem a luz e vida. E ele escreve à esquerda, E ele escreve à esquerda aí: la palavra a vindicada, palavra vindicada, hecha realidad, tornada realidade, es la luz de é la a luz palabra da palavra hablada. falada. Esa es la verdad, Essa é a verdade da palavra. la palabra A palavra cumplida. cumprida. La palavra vindicada, A hecha palavra realidad, vindicada, es la luz tornada realidade, de é la a luz palabra da hablada. palavra falada. Esa es la verdad Essa de é la a palabra. verdade da palavra. palavra cumprida. A palavra cumprida. Y también acá en este E mensaje, também aqui nessa mensagem, el único lugar, o único provisto por lugar Dios provisto por Deus para para adorar, en la página na página 14, 14, nos dice el reverendo William Branham, nos diz o reverendo Caim William era Branham: tão religioso Caim como era Abel. tão religioso como Abel. Ambos edificaram um altar, ambos amavam a Deus, ambos faziam sacrifícios, ambos adoravam, ambos pagavam os dízimos, ambos faziam tudo da mesma forma. Mas Abel, por fé, que é revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, demonstrada e vindicada, glória, Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus requeria adoração. E Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Mas pelo verdadeiro canal, aí ele escreve: Deus vindica sua palavra revelada em quem a tiver. Deus vindica sua palavra revelada em quem tiver. Você diz: bom, minha igreja é um canal. Espere um minuto. Deus interpreta sua própria palavra pelos termos dela que falou. Veja, Caim disse: eu sou religioso, eu amo o meu Criador, eu ofereço a ti este fino altar, eu ofereço a ti este sacrifício, eu edifiquei todas essas coisas, Senhor, porque eu te amo. Abel disse a mesma coisa. Agora, é aquele que é vindicado, aquele que é aprovado. E Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele tinha alcançado o verdadeiro canal de Deus, que foi aceito. Agora vigiem esse espírito de Caim ao longo das Escrituras, justamente até esse mesmo dia, fundamental, tão fundamental como outro. Aí escreve: vigiem o espírito de Caim. Por isso ele dizia: pregarei em algum momento o rastro da serpente ou pelo caminho da serpente. Vejam por quê. Isso o levaria ele até este tempo, mas não lhe foi permitido fazer essa separação e demonstrar esse rastro da serpente neste tempo final. Agora vejam aqui também num escrito, onde ele escreve: quando chega o tempo de uma era ou uma dispensação, toda palavra prometida será vivificada, trazida à vida, trazida a cumprimento. E Deus a respalda e realiza a obra para esse tempo. Quando chega o tempo de uma era ou uma dispensação, toda palavra prometida será vivificada, trazida à vida, trazida a cumprimento. E Deus a respalda e se realiza a obra para esse tempo. Agora vejam na mensagem o Israel celestial.
acá en este Aqui mensaje que nessa leímos, mensagem que lemos, el único lugar provisto o único por Dios lugar en un provisto escrito por atrás Deus no también, escrito atrás também, escribe quién ele escreve: vindica, quem a vindica, Dios, a quem Deus en indica? pregunta, Em sinal de al que pergunta, tiene aquele que tem la revelación a revelação y escribe e escreve a chave, porque la llave es porque a una chave revelación. é uma revelação. El que tiene la llave Quem tem a chave tiene la revelación. tem a revelação. Ahora ahí también más abajito Agora aí escribió, também mais embaixo escreveu, pero ya esto sería para otro. mas isso já seria para outro. Escribe sus acciones. Escreve suas En ações. sus acciones Em podemos suas ver ações lo que podemos piensan. ver o que pensam. Ahora, miren este mensaje Israel Agora veja essa mensagem. O Israel Celestial que foi pregado em 31 de março de 1994, de 1994 em Vila Vicência, Colômbia, nos diz nosso irmão para William, el comienzo de una dispensación. para o começo de uma dispensação. Aí sempre aparece o mensageiro dessa nova dispensação. Por isso, o mensageiro de uma dispensação sempre percorre tudo que os profetas, o que os mensageiros anteriores a ele falaram. Ou seja, percorre de tudo. Agora veja esse escrito deste caderno também. Ele nos diz aí, crendo na palavra tornada manifesta em carne humana, se recebe aquilo para o qual Deus a envia. Tem que se cumprir nos crentes o que diz essa palavra encarnada, o qual antes era o que diz a palavra escrita. Jesus dizia, escrito está. Ou essa era ontem a palavra escrita encarnada. E o mesmo foi em cada era e em cada dispensação. A palavra escrita encarnada. Por isso Jesus dizia, ali quando foi tentado pelo diabo, escrito está, vê? E as escrituras? Agora veja, continua dizendo, nosso irmão William, e tudo o que falaram nas eras passadas e em dispensações passadas, por quê? Porque tudo o que ele tem que falar já foi refletido em eras e dispensações passadas. E seu ministério também foi refletido em mensageiros, em profetas de Deus, de outras eras e de outras dispensações. Na mensagem Shalom, que lemos no princípio, nos diz, vamos ver onde eu coloquei por aqui. Nessa mensagem, na página 50, nos diz, ele veio e disse que ele era a paz na terra e boa vontade para os homens, mas o mundo não o recebeu. Vem? Vem? Ele era a paz para todo aquele que vinha a ele para a paz. Vem? Paz na terra, boa vontade para o homem. Ele foi a paz naquele novo ano começando, novo dia de Deus. Porque ele era a luz vindicada para aquele dia, vem? Mas há mais palavra para ser vindicada. Agora isso está no livro de citações, porque aí ele escreveu aí também algo. Na página, vamos ver aqui, na 120, que é o extrato que está colocado aí dessa parte que estamos lendo do livro. Página 120 a 1065. Diz. Sim, é da que estamos lendo aqui. Mas há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra é vindicada, for vindicada, melhor dito, então a morte será tragada com vitória.
e os tragados em vitória, os mortos em Cristo se levantarão. O milênio será estabelecido e haverá uma grande paz. Shalom. Vamos nos colocar para esse dia. Aqui no folheto ele escreve 7º milênio, 8º dia igual 8ª era. Vamos nos colocar para esse dia, irmão, irmã, porque esse único grande Shalom, por esse único grande Shalom. E escreve aí no folheto, o último dia é igual, o 7º milênio, o dia do Senhor. E desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E ele à esquerda, aqui desenha uma estrela de Davi e escreve para cima. Quando a última palavra for vindicada, ou seja, trazida a vida a cumprimento, verá a ressurreição e transformação. E o milênio será estabelecido. Aí no livro de citações deste extrato, ele no parágrafo 1065 em cima, ele escreve Jesus, Elias, Moisés. E em cima, aqui na continuação desse parágrafo, escreve a ressurreição, em cima do nome de William Marion Branham escreve a ressurreição, e embaixo escreve quando a última palavra for vindicada. E escreve o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Agora vejam, continua dizendo aqui, nessa outra mensagem, intitulado Cristo é o mistério de Deus revelado, também nos diz aí na página 72, diz as nações estão em quebra. Israel está despertando. Vejam vocês o que eu quero dizer? Ele começou a dar vida ao seu corpo. Porque são os que ele redimiu. E para esse tempo a obra de mediador terá cessado. E ele está trazendo a vida ao corpo como em uma vindicação para o rapto. E desenha à esquerda uma pedra angular. Em cima escreve, trazendo a vida ao corpo como vindicação. Como vindicação para o rapto. A intercessão terá terminado. Trazendo a vida ao corpo, vejam, na era da pedra angular. Agora, continua ele dizendo aí. Vamos ver aqui também na frente, creio que deu um escrito. Deixou escrito dessa página. Sim. Veja, escreve. A vindicação para o rapto. Deus trazendo a vida ao corpo. E no meio, a vinda do Senhor. A vinda da vida, o que Ele prometeu. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, e ele toma todo esse material que está disponível ou usa na construção de uma nova dispensação. Tivemos aqui todo este material, a Bíblia, as mensagens do reverendo William Branham, as mensagens do nosso irmão William, e esteve se estabelecendo essa dispensação do reino. Na página, veja, na 291 do livro dos selos, há um lugar onde ele diz, Bíblia por aqui, mensagem por ali, não sei se tem por aí. Os irmãos, o lemos em um momento. A 291, vamos ver aí o que nos diz. Diz, note bem o relato quando o servo de Abraão Eliezer foi trazer a Rebeca. A montou no camelo e era o mesmo camelo ao qual ela tinha dado de beber. E sobre esse camelo foi para encontrar o seu noivo, a quem não tinha visto. A mesma coisa, a besta, o animal que ela alimentou e deu de beber foi a mesma que a levou ao seu futuro esposo Hilar. É igual hoje. A mesma coisa que a igreja está regando, a semente
a semente da palavra, essa mesma palavra será vivificada e nos levará ao nosso noivo. E à direita desenha uma estrela de Davi, ao qual não vimos ainda. Nesse tempo, não tinha visto ainda. Agora vejam, ele o viu no cumprimento da visão da carpa quando foi levada ali. Ele o viu ministrando, o viu quando desceu e viu até o nome. E notem quão perfeito foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo longe de sua casa quando Rebeca o viu. A igreja igualmente encontra Cristo no ar e depois ele a leva à casa do pai onde estão preparadas as mansões. Isaac fez o mesmo com Rebeca. E notem que foi amor à primeira vista. À direita ele escreve ontem. E mais abaixo, escreve aí mesmo, o filho prometido hoje. E desenha uma pedra angular e as eras. Ó, irmão, ela correu a encontrá-lo. E assim também a igreja encontrará Cristo no ar, para então estar com ele para sempre. E escreve, sobe na palavra vindicada. Ou seja, cumprida. Tornada realidade, tornada carne, encarnada. Onde? Na era da pedra angular. Eu me regozijei muito ontem à noite, nesses dias, o qual estava me dando tudo isto, e me regozijava como Deus trouxe a vida, a cumprimento, o que Ele prometeu, o que foi falado pelos profetas, o que foi precursado pelo reverendo William Branham, o que foi trazido pelo nosso amado irmão William Souto Santiago. E eu sei que vocês também se regozijaram de ver a verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção grande poder, nessa ocasião, compartilhar com vocês esses momentinhos ao redor da sua palavra e ver essa palavra sendo vindicada, sendo trazida à vida hoje, no meio da igreja noiva. Já amanhã estaremos vendo o tema correspondente para amanhã, o qual tem a ver com vamos ver aqui. É o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. O mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Esse é o tema que estaremos vendo para amanhã. E hoje, pois estivemos vendo toda essa verdadeira palavra que foi trazida de Deus através dos profetas, a qual foi prometida, sendo vindicada hoje. Ou seja, para o último dia, para hoje, trazida a vida cumprida, que foi o que escreveu em cima. Nos colocamos em pé e já deixamos assim o reverendo William Pérez para concluir já com o louvor e assim ser despedidos em oração, dando graças a Deus que nos permite ter este companheirismo ao redor da sua palavra. Conosco o reverendo William Pérez Matos para continuar.